Bem, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus eterno, Santo Pai, maravilhoso, nós te glorificamos, ó Deus, por mais um início de semana, por mais um dia, ó Pai, que o Senhor nos concede para que estarmos. Senhor, te louvamos, te amamos. Queremos pedir ao Teu Espírito que nos dirija, nos iluminando, preparando, ó Deus, os nossos corações e que possamos tirar lições, ó Pai, maravilhosas dessa disciplina, que o Senhor possa falar conosco, que venhamos aprender, ó Pai, com os teus servos, que serviu de exemplo, ó Pai, que está registrado para nós. Que aprendamos, ó Deus, com os seus erros e com os seus acertos, e acima de tudo, que entendamos o propósito, ó Pai, que o Senhor usou cada um deles. Fala conosco, ó Pai, nessa noite, prepara os nossos corações, nos ajude, ó Pai, a compreender através dessa matéria o quão importante é valorizar a tua palavra. Seja conosco, em nome de Jesus. Então, irmão, nós estamos na nossa terceira aula de profetas menores. Estamos falando a respeito dessa parte da Bíblia no Velho Testamento, que compõe os profetas menores de acordo com a divisão dos teólogos, para facilitar melhor a compreensão de cada um em relação à vida de cada profeta, as suas obras e o que Deus teve na vida de cada um deles. Nós falamos a respeito do profeta Amós na aula passada, vimos como Deus usou de maneira poderosa, ele sendo alguém de uma cultura talvez não muito elevada, mas alguém que Deus separou e usou, dando exemplo que Deus usa quem Ele quer para falar com quem Ele quer, independente da sua posição social, e mostrando a coragem desse profeta. E, acima de tudo, numa situação que ele profetizou, que era uma situação bem decadente da nação de Israel, do Reino Norte. Havia grande prosperidade financeira, mas uma desigualdade social muito grande e um desvio terrível na área da religião, onde nós vimos que o sacerdócio não era verdadeiro, era um sacerdócio programado fora daquilo que Deus separou, e quando se ocupa lugares que Deus não colocou, sempre se resulta nessas profanações das coisas sagradas. Pessoas que ocupam posições que Deus não lhe permite ter frustração no suposto ministério ocupado. E nós vamos falar a respeito do profeta Obadias e buscaremos também falar a respeito do profeta Jonas nessa aula de hoje. O profeta Obadias, irmão, se encontra logo após o livro do profeta Jonas. É um livro com apenas 21 versículos, bem rápido de ler, como costuma dizer o pastor Hernandes Dias Lopes, que é um livro que se lê apenas com uma sentada. Então é muito fácil, mas às vezes as pessoas, por não compreender os demais livros da Bíblia que segue uma sequência histórica, teria dificuldade de interpretar o livro de Obadias. O livro de Obadias ele seria situado mais ou menos ali no fim do ministério do profeta Jeremias, onde Jeremias já está profetizando a ruína completa de Jerusalém. E alguns teólogos supõem que Obadias viu a destruição de Jerusalém. Ele contemplou essa destruição. Nós não sabemos ao certo, alguns teólogos defendem essa tese. Quando você lê o livro do profeta Obadias, mesmo sendo bem curto, você vê ele descrevendo a situação caótica que o povo de Israel enfrentou, o reino de Judá, as perseguições, ao fugir, a maneira que foi saqueada a cidade e outras coisas. Então, o profeta Obadias descreve isso, mas, como eu disse, sem compreender essa história contida no livro de Reis, repetida em Crônicas, e entendendo um pouco das profecias de Jeremias, teremos um pouco de dificuldade em interpretar o livro. Mas, se tivermos um conhecimento um pouco amplo dessas histórias bíblicas, nos ajudaria a situar o livro para interpretá-lo. Como eu disse uma vez na matéria, na verdade, foi até aqui no curso médio, eu estava ministrando sobre o livro poético, e o irmão José de Souza deve lembrar disso,
Eu aleguei que a facilidade para interpretar os salmos é situar a situação que o salmo foi escrito. E para interpretarmos também os livros da Bíblia, somente os profetas, teríamos que situá-los de acordo com a época que foi escrito e por que ele escreveu. Então, o profeta Obadias ele escreve nesse período, um período que aproxima-se do fim do ministério de Jeremias e a destruição de Jerusalém. O pastor coloca aqui que possivelmente o autor do livro é o próprio profeta Obadias, ele coloca que ele foi contemporâneo de Jeremias, como eu já disse, nessa época da destruição de Jerusalém pelos babilônicos, aproximadamente em 586 a.C. O seu nome pode significar adorador ou servo de Deus, que se resume em uma coisa só. Tanto aquele que adora, ele é servo de Deus, como se o significado é servo de Yahvé, pelo fato de que ele estava disposto a prestar serviços para Deus, principalmente no ministério profético. Então, o profeta Obadias ele se localiza nessa parte da história do povo de Israel. Porém, o profeta Obadias não profetiza contra Israel. Nós vemos que Oséias profetizou contra Israel, Amós profetizou contra Israel, nós vemos que Miqueias profetizou contra Israel, algumas partes das profecias de Isaías está contra Israel e contra Judá. Jeremias profetiza completamente contra Judá, mas o profeta Obadias ele não está profetizando contra a nação de Judá e tampouco contra o Reino Norte. Na verdade, o Reino Norte já havia sido levado cativo há mais de 100 anos, quando o profeta Obadias surge no cenário da história do povo de Israel. E o profeta Obadias ele vem repreender uma nação que achou ou gozou-se, teve prazer na destruição de Jerusalém. E quando eu leio, irmãos, o livro do profeta Obadias, é um livro tão pequeno, eu aprendo tanto. Na verdade, toda a Bíblia nos ensina, nos dá lições extraordinárias. Mas o livro do profeta Obadias é um dos livros que transfere para o nosso conhecimento quão maravilhoso é nós não termos um coração amargurado. Nós não deixamos nascer dentro de nós o que nós podemos chamar, que o apóstolo Paulo determina como raiz de amargura, aquilo que pode crescer dentro de nós, que causa mal para nós, por sustentar, às vezes, uma falta de perdão, sustentar dentro de nós um ódio por alguém, ou até mesmo um desejo de que algo ruim suceda na vida do nosso semelhante ou de quem nós supostamente dissemos que é os nossos inimigos. E eu costumo dizer, irmão, sempre na igreja, crente salvo não tem inimigo, com exceção de Satanás. Dentro da igreja, irmão, nós todos somos irmãos, todos somos parte do corpo de Cristo. E quando nós observamos o livro do profeta Obadias, ele está Evangelista Kleber, Sim? desculpa interromper aí, nós não podemos, assim, eu entendo que nós não podemos ser inimigos de ninguém, Isso. mas nós temos inimigos, mas fora Satanás, tem pessoas que não gostam de nós, pessoas que nos prejudicam, né? Ou seja, tem outros, nós temos outros inimigos. Nós que não podemos ser inimigos de ninguém. Sim, é nesse sentido que eu estou dizendo. Agora, dentro da igreja, mano, não se pode ter, é onde eu ia chegar. É, Que quem tem uma mente cristã, por exemplo, nós não podemos aceitar, tipo assim, eu não gosto do fulano, eu não gosto do irmão tal, eu não gosto da irmã tal. Isso não pode existir no partidarismo. coração. Isso não pode existir Partidarismo. no coração do cristão, principalmente Jamais. partidarismo. Agora, por exemplo, concernente ao ímpio, nós não somos inimigos do ímpio. O ímpio se torna Isso, nosso inimigo por vontade dele. O apóstolo Paulo ensina em Romanos isso. 12 que o que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Só que nós não podemos negar que tem crente que não gosta de ter paz, nem com todos os homens e nem com os irmãos. Tem que, Porque, por nós. exemplo, assim, Jesus mesmo nos disse, né? Nós devemos orar pelos nossos inimigos, Isso, né? isso. Ou seja, E se você ele já observar falou que nós vamos ter inimigos, e se você observar o contexto ali, o inimigo ali é o não cristão. o não E o que eu estou cristão. dizendo é, entre o povo de Deus, os salvos, nós não podemos alimentar ódio de ninguém. Podemos ter algumas diferenças, alguma discussão, mas nós temos que entender que as discussões ela tem que acabar ali.
Nós não podemos deixar com que isso transforme em ódio em nosso coração e passamos a alimentar ódio dos nossos irmãos em Cristo. De forma alguma, é nesse sentido que eu estou dizendo. Então, quando eu digo que nós não temos inimigo, somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, não há possibilidade de falar que eu tenho ódio do meu irmão, tenho ódio do meu pastor, tenho ódio da irmã do ciclo de oração, da irmã que rege o louvor, esse tipo de coisa. E isso não pode acontecer entre os cristãos. Os cristãos eles têm que saber que nós somos diferentes um do outro e que as pessoas são falhas. Por isso elas nos decepcionam. Por isso um pastor, por fato de ser pastor, não quer dizer que ele vai acertar sempre, ele vai te decepcionar. Eu não estou dizendo de coisas grosseiras, de indiferença de membros ou de pastor. Estou dizendo de coisas que às vezes acontecem na igreja, irmão, que nós alimentamos e tornamos aquilo gigantesco, sem necessidade. E quando há uma falha que merece a disciplina, tem que acontecer. Agora, estou dizendo que, como o irmão falou, de partidarismo na igreja, pessoas que criam grupinhos na igreja. Esses grupinhos na igreja, irmão, destrói a igreja. Nós vemos isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que isso destrói a igreja. A igreja não pode viver assim, de partidarismo, de grupos que se dividem ali na igreja e entram em guerra entre si mesmo, de forma alguma. E no caso aqui de Obadias, nós vemos que ele está profetizando contra a nação de Edom. Quando você vai lá olhar, Edom é um dos descendentes de Esaú, que com o passar dos anos, os edomitas se tornaram amigos dos judeus. Nós vemos que no fim de toda a história, Jacó e Esaú, eles se tornaram amigos, enterraram seu pai, eles acabaram com aquela indiferença que eles tinham após Jacó, juntamente com sua mãe, enganar o seu irmão Esaú e o seu pai. Na verdade, enganou mais, foi Isaac. Esaú recebeu aquilo que ele merecia por ter desprezado a sua primogenitura. O escritor aos Hebreus fala que nós não devemos ser devasso ou profano como Esaú, que por um prato de lentilha vendeu o seu direito de primogenitura. Então, no caso, Esaú simplesmente colheu o que plantou, e Isaac, que ainda tinha por interesse abençoar Esaú, ele foi enganado por sua mãe e pelo seu irmão. Então, nós observamos que os descendentes de Esaú, eles, com o passar do tempo, criou um ódio no coração a respeito da nação de Israel. Sim, a Bíblia fala do coração faccioso, como nosso irmão Zano fala, realmente fala demais. Então, nós temos que entender isso, nós temos que cuidar, nós não podemos deixar entrar nos nossos corações essas coisas. Por isso que o profeta Jeremias fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e que o homem não deve confiar em si mesmo, e sim sempre confiar no Senhor. O profeta Obadias, de acordo aqui com o pastor, ele fala que ele mostra aqui o caráter do profeta. Como o livro só tem um capítulo, ele mostra que as informações são escassas. Realmente nós não sabemos muita coisa a respeito do profeta Obadias. O livro é muito pequeno, nada em outras partes da Bíblia descreve alguma coisa em relação ao profeta. Ele não é citado nos livros de Reis, no livro de Crônicas, nem tampouco no livro de Samuel. No livro de Samuel ele não poderia ser citado porque o livro de Samuel ainda era o período da monarquia unida. Já no livro de Reis e de Crônicas não tem citação do profeta Obadias. Então nós não sabemos nada a respeito desse profeta. Porém, é um livro que entrou no cano bíblico porque os judeus assim o reconheceram, principalmente que se a informação for correta, que Esdras, ou Esdra, como alguns costumam dizer, foi quem organizou a Bíblia do Velho Testamento, ou a Bíblia hebraica, coube a ele colocar o profeta Obadias, dirigido pelo Espírito Santo, na galeria dos profetas posteriores, que na nossa Bíblia são chamados de profetas menores. Então, ele era um profeta reconhecido pelos judeus, mesmo sem muitas informações, pelo fato das suas profecias terem se cumprido em parte ainda no período que o livro foi escrito e colocado na Bíblia do Velho Testamento. E hoje, mais do que nunca, qualquer judeu acreditaria no livro do profeta Obadias pelo fato do seu cumprimento final ter ocorrido no ano 70 depois de Cristo.
Então, nada melhor do que o que se passou com todos os edomitas e debaixo dos céus para provar que o livro do profeta Obadias realmente era um livro inspirado por Deus. No percurso aqui, nós vamos abordar a respeito disso, que não teria como negar, irmãos, que o livro do profeta Obadias é uma obra inspirada pelo Espírito de Deus, pelas coisas que aconteceu com os edomitas. Então, o pastor coloca aqui o aspecto histórico. Na invasão de Jerusalém, o reino de Edom se sentiu maldosa, melhor, satisfação com a devastação de Judá pela potência estrangeira. Como eu falei, irmãos, os edomitas eles estiveram presentes na invasão de Jerusalém em 586, que foi a última investida da Babilônia contra Jerusalém, onde eles destruíram o templo, destruíram partes do muro, queimaram casas, deixaram ali apenas alguns pobres na cidade em ruína. Isso nós vemos no livro de Neemias, com a resposta do seu irmão Anani, lhe alegando a situação caótica da cidade de Jerusalém após passar 70 anos. Imagina você, a cidade foi destruída, mas durante 70 anos nada foi erguido novamente naquela cidade. A cidade se encontrava em ruínas, completamente os muros destruídos, o que significava muito para o povo de Israel. O templo, que era o maior simbolismo da nação judaica, era o templo ali erguido por Salomão. Ele era o maior símbolo para a nação de Israel da presença de Deus. Com esse templo destruído, eles acreditaram e viram que realmente Deus lhes abandonaram nesse período do cativeiro babilônico. Porém, o profeta Obadias ele esteve presente e ele viu e ele descreve a alegria dos supostos inimigos de Deus com a destruição da cidade. E como eu estava falando naquela hora, o que me chama a atenção é o quanto eles alimentaram um ódio no coração contra o povo de Deus, contra a nação escolhida, a ponto de que eles se alegraram com a destruição de Jerusalém, a ponto que eles se sentiram bem. E quando você estuda o livro do profeta Obadias, você vê que eles também ajudaram. Eles não simplesmente ficaram, depois de Israel, de Jerusalém toda destruída, eles se alegraram, foram se alegrar com o inimigo. Não, eles estiveram presente junto com a Babilônia, após a Babilônia invadir por ser uma potência extraordinária, eles ajudaram. Eles ajudaram a perseguir os judeus, eles ajudaram a saquear a cidade, eles fizeram coisas terríveis. E o profeta Obadias profetiza contra eles a respeito disso. Mais embaixo, o pastor escreve assim: Deus profetiza que eles serão desolados de sua fortaleza, nas montanhas e saqueados também, enquanto Israel voltará a prosperar, pois eles se orgulhavam de sua invejável posição geográfica. O país estava localizado numa cadeia de montanhas e sua capital era praticamente inacessível. O povo de Judá estava desolado e arruinado, enquanto Edom festejava com júbilo e sensação de vitória. Mas Deus levanta o profeta Obadias para preveni-los que o seu juízo também iria chegar. Como eu já disse, a alegria deles com a destruição de Jerusalém era grande. E eles, quando você lê o livro do profeta Obadias, eles acreditavam que, devido à sua cidade estar localizada em montanhas, onde eles poderiam contemplar, e eram montanhas altas, eles contemplavam qualquer inimigo que tentava chegar até eles. As suas cidades eram altas, muradas. Então eles pensavam, eles chegaram a um ponto de dizer que as nossas casas foram feitas nas estrelas, ou seja, acima de todas as coisas, nós não podemos ser atingidos. Isso foi o pensamento do povo de Edom. E o profeta Obadias mostra que Jerusalém, ou melhor, Jerusalém seria reerguida, o templo seria reerguido, o povo voltaria para a sua terra, mas que a nação de Edom desapareceria debaixo dos céus, que eles seriam destruídos completamente. A lição que eu tiro é que quando nós perseguimos pessoas ou perseguimos quem quer que seja, é, alegramos ou ficamos felizes com a destruição de determinadas pessoas ou com o que ocorre com pessoas, isso pode vir contra nós. Então, quando eu disse que quando eu leio esse livro eu aprendo muito, é isso, mas às vezes nós
gostamos de coisas que acontecem com alguém, que nós, como eu falei, o irmão Zando alegou, mas quando nós pensamos que isso vamos colocar dizer assim, que são nossos inimigos. Por exemplo, que eu creio que todos os irmãos aqui, como a nossa irmã Terezinha, podem ter passado alguma dificuldade com algum líder, com algum irmão da igreja, uma suposta perseguição, sendo que nós não fizemos nada. E se nós deixarmos levar pelos pensamentos que o nosso desejo tem como ser humano, é de vingança. Queremos ver essa pessoa destruída. Mas, como cristão, nós não podemos deixar isso fluir dentro de nós. A tendência nossa, como diz o próprio Jesus, que nós vamos falar, é orar pelos nossos inimigos. É entender que o apóstolo Paulo ensina que nós devemos dar lugar à ira, mas a ira ali é a ira de Deus, que a vingança vem do Senhor. Então, deixar nas mãos de Deus. E, acima de tudo, orar para que Deus tenha misericórdia. Aí cabe a Deus ter misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, como a própria palavra diz, e não ter misericórdia de quem Ele não quer ter misericórdia. Mas deixar com que isso seja alimentado dentro de nós de forma alguma. Eu creio que os irmãos aqui já ouviram essa famosa frase de que quando ocorre alguma coisa com alguém, não vou colocar o nosso caso aqui, mas que, vamos supor, um irmão que você conhece passou uma perseguição, uma suposta perseguição pelo pastor, e vem acontecer alguma coisa com o pastor, um obreiro da igreja, a primeira frase que ele fala é: Deus tratando com ele porque ele me perseguiu. Isso é a mão de Deus na vida dele. Eu acredito que os irmãos já ouviram isso, de pessoas que teve algum problema com algum obreiro e depois esse obreiro pode ter caído em pecado, ou acontecer alguma coisa com ele, uma própria enfermidade, ele fala que é a mão de Deus naquela pessoa porque ele tocou nele, que é essa frase que todo mundo fala. Irmãos, Deus não trata com ninguém porque ele tocou em mim. Por exemplo, se uma pessoa me prejudica, antes disso, ele pecou contra Deus. Então, a consequência é do pecado, e não por minha causa. Eu não sou, como dizer, eu sou um grão de areia entre milhares de praias que existe. Isso implica que eu sou vice-nada do subtreco, eu não sou ninguém. Então, Deus não vinga porque aconteceu com você, é pelo fato do pecado que a pessoa cometeu. Mas nem sempre, irmãos, tem uma coisa que tem a ver com a outra, e as pessoas se vangloriam nisso, de achar que uma pessoa caiu num leito de enfermidade, e elas ficam felizes e falam: isso foi porque tocou em mim, é Deus tratando com ele. Então, esse tipo de coisa não pode ocorrer conosco. Porque quando nós pensamos assim, que diferença tem de nós para a nação de Edom com o povo de Israel? Nenhuma diferença. Como diz o nosso irmão José de Souza, quem me viu passar na prova e me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. São também esses tipos de hinos vingativos que ocorrem. De forma alguma quero eu fazer crítica à nossa irmã, mas hoje em dia os hinos também são triunfantes, triunfalista, onde quer mostrar esse tipo de ação divina que exalta o homem. Então, irmãos, nós temos que entender, não podemos deixar brotar dentro de nós esse desejo de vingança, que peçamos a Deus para ter misericórdia. Então, o que ocorreu com Edom foi isso. O desejo, e eles viram a nação de Israel sendo destruída, e isso causou alegria no coração deles. Quando você vai ler todo o livro, você vê, irmãos, que eles estiveram presentes, eles assistiram, eles contemplaram toda a cidade em fogo, as pessoas sendo arrastadas para a Babilônia, pessoas sendo mortas. Você vai lá no livro de Segundo Reis e no livro de Crônicas, você vê que pessoas morreram a fio de espada, aquelas pessoas que não teriam vantagem alguma na Babilônia morreram, velhos, crianças, pessoas que eles preocuparam mais com os nobres ou pessoas fortes que poderiam ir para a Babilônia, pessoas inteligentes, pessoas de boa aparência. Você vê isso no próprio livro do profeta Daniel, que fala que os jovens, para ser escolhidos para a corte, tinham que ser pessoas de boa aparência. E quando se restou em Jerusalém, foi um grupo de pessoas pobres, de camponeses, para que aquela cidade não viesse a ficar esquecida de tudo, eles largaram ali. Porém, Jerusalém, ou a região ali da Judéia, pertencia aos babilônios naquela época. Eles faziam o que queriam daquela cidade. Porém, como ela não tinha lucro algum para eles, eles deixaram abandonado. Você vê isso no livro de Neemias e Esdra. Porém, os edomitas contemplaram isso.
E por estar na sua cidade fortificada, estar acima, como eles pensavam, acima das estrelas, que nada poderia tocá-los, eles eram intocáveis. Qualquer nação que viesse contra eles, eles estavam vendo tudo. E até que eles conseguissem chegar, passando por aqueles caminhos apertados entre pedras, eles poderiam atacar eles com facilidade e destruir qualquer nação que fosse contra eles. Porém, o armamento deles era humano. Quando Deus promete algo, irmãos, pode ser a nação que for, pode ser os Estados Unidos com todo o seu armamento bélico, a Rússia, que Deus abate com um estalar de dedo. Nós vemos isso aí. Eu não sei se os irmãos já leram a história da Guerra dos Seis Dias e da Guerra do Yom Kippur, a facilidade que o povo de Israel, pela mão de Deus, teve condição de destruir 12 nações contra eles. Um pequeno país, irmão. Eles tinham apenas 400 soldados, conseguiram destruir todas aquelas nações que levantaram contra eles, a ponto de deixar em vergonha. Deus deu estratégia para o povo dele e o povo conseguiu destruir. Quando eles voltaram a ser nação em 48, uma das guerras aconteceu em 62, a outra aconteceu em 69. Você vê a mão de Deus sobre a vida do povo dele, mostrando que Deus ainda guarda o seu povo, principalmente quando o povo de Deus, estou falando em geral, não só dos judeus, quando o povo de Deus, irmãos, se entrega a Deus em arrependimento, se entrega a Deus com a vida voltada para o Senhor. Deus guarda sempre o seu povo. E eu aprendo que nós, como cristãos, não devemos apontar o dedo para ninguém, nem tocar em ninguém. Eu sempre falo, irmãos, eu aprendo muito com Davi, quando ele já era ungido rei, escolhido para ser rei, e o Saul já era rejeitado por Deus para ser rei. Havia um espírito maligno sobre ele. Ele tentou matar Davi por 3 vezes no palácio, duas vezes, ou melhor dizendo. Ele mandou buscar Davi por todas as terras vizinhas. Davi teve a oportunidade de matá-lo por 2 vezes. E Davi disse o quê? Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Então, eu aprendo muito com isso que nós devemos deixar na mão de Deus. Nunca levantar contra aqueles a quem Deus levantou. Nunca levantar a mão ou levantar algo para prejudicar a vida de pessoas que Deus escolheu, ou qualquer que seja, que a verdade é, irmãos, hoje nós entendemos que todos na igreja são escolhidos, cada qual na sua área, mas todo o povo de Deus é escolhido e todo o povo de Deus é ungido, indiferente de quem seja. Ah, mas ele só vai à igreja, ele não sabe nem, ele não dá nem um aleluia alto. Ele é escolhido e é ungido por Deus. Hoje não há unção e nem escolhas como era no Antigo Testamento. Existem pessoas que é separada para o ministério e outros não. É a única diferença. Porém, todo o povo de Deus na face da terra é ungido. Ninguém deve ser apedrejado ou alvo de algum ataque pelo outro irmão. E essa frase de que o ungido de Deus são pastores, presbíteros e evangelistas, ou algumas igrejas com os diáconos, missionárias, seja o tipo de carrega, isso não existe. Primeiro que unção do Velho Testamento nada tem a ver com unção do Novo Testamento. Então, nós, servos de Deus, todos os servos de Deus é considerado na Bíblia como sacerdócio real. O que era o sacerdócio? O povo que apresentava, o grupo de pessoas escolhidas por Deus, que apresentava o povo diante de Deus. O real ali está falando de reino. Então, eram os dois grupos de pessoas que eram ungidas também. Então, hoje, a igreja é o sacerdócio real, ou seja, ela tem direito de chegar até Deus e ela é algo que apresenta a grandeza de Deus. Todos nós fazemos parte desse reino, somos um reino sacerdotal. Então, nós não precisamos mais de unções, de unção com óleo para substituir nada, e que se torna pessoas de púlpito mais do que as pessoas lá de baixo. Toda a igreja é sacerdócio real. Todos são ungidos, todos são separados por Deus, todos são guardados por Deus, ninguém tem mais importância do que o outro, todos são iguais. Como diz o irmão, só o servo serve uns aos outros que não são. Então, nós somos servos de Deus, irmãos, indiferente do título que carrega.
Então, o que eu aprendo com o profeta Obadias é isso, que o povo que aplaudiu a destruição do povo de Deus, eles vieram a ter grandes problemas com Deus. O pastor coloca aqui o esboço do livro. Ele coloca aqui do versículo 2 ao 10, mostra o juízo contra Edom. Se você ler, isso facilita bastante na compreensão do livro. Mostra Deus desencadeando vários juízos contra a nação de Edom por eles haver feito isso. Do versículo 11 a 14, mostra os crimes que eles cometeram contra a nação de Israel, ou o povo de Judá. Como eu disse no início, o que eles ajudaram os babilônicos, eles se uniram com os babilônicos para saquear Jerusalém. Do versículo de 15 a 18, mostra o juízo contra as nações, ou outras nações que gostaram da destruição de Jerusalém, mas livramento para Sião, como eu falei no início, a promessa que Deus estava dando para o seu povo. E o estabelecimento do reino. Esse estabelecimento do reino está mostrando novamente o povo de Deus voltando para sua terra com a esperança do reino. Mas o reino aqui seria um reino espiritual, que iniciou com a vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição. O período que ele esteve na terra, de aproximadamente 3 anos e meio, deu-se início ao reino dele na terra, quando ele fala que arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, ou o reino dos céus, que se resume em uma coisa só. Mateus utiliza reino dos céus, Lucas e Marcos utiliza reino de Deus, mas o termo tem o mesmo significado. Então, o reino de Cristo já foi implantado na terra. E esses versículos 19 e 21 retrata a restauração nacional de Israel nesse período que eles deixou de ser nação, indo para a Babilônia, e mostrando uma profecia escatológica em relação ao povo que Deus escolheu. O pastor mostra aqui alguns destaques do livro. Ele mostra a maldição dos que amaldiçoou o seu povo, conforme a profecia que Deus falou para o próprio Abraão, que ele faria dele uma grande nação e que era para ele ser uma bênção para todos. Porém, ele vai deixar claro, quando eu falo, Simão, que deveria ser uma bênção, se você ler lá, você vai ver que Deus chama Abraão e fala que faria dele uma grande nação. Mas antes ele dá uma ordem, seja bênção para todos. Então, a nossa obrigação é ser bênção para todos. Porém, ele vai e completa que quem abençoar a nação de Israel seria abençoado, mas quem amaldiçoasse entraria debaixo também de maldição. Então, o principal para nós, como servos do Senhor, é ser bênção para todos. Ser bênção para todos. Porém, se alguém vier a ter algo contra nós, infelizmente, como diz o escritor aos Hebreus, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele vai cair na mão de Deus. Então, aí ele entra em problema. Nós não precisamos de mover nada, não precisamos de fazer nada. Pessoas assim cavam a sua própria tumba, cavam a sua própria cova para que eles mesmos caiam nela, por prejudicar pessoas que estão preocupando em fazer a obra de Deus. Ele mostra que Edom presenciou o cerco de Judá. Como eu falei, eles tiveram presente. O versículo 11 revela isso. O versículo 12 mostra que eles alegraram imensamente com a destruição de Jerusalém. O versículo 13 e 14 mostra que eles entraram em Jerusalém e saquearam, roubaram. O pastor coloca que eles pilharam, pilhar é roubar. Eles roubaram os bens dos judeus, eles pegaram possivelmente todas as comidas, eles destruíram as fontes de água, que era a primeira coisa que eles preocupavam em fazer quando invadiam a cidade, era destruir as fontes de água para que eles não tivessem água para beber. Então eles destruíram, roubaram os bens, pegaram as comidas, levaram os gados, o que eles puderam levar. Isso nós estamos falando de Edom. Isso não é Babilônia. Isso é os edomitas que fizeram em comum acordo com os babilônicos. Eles capturaram, irmãos. Quando você lê o versículo, fala que eles cercaram. As pessoas que tentavam fugir, eles não deixaram, eles cercaram o povo que tentou fugir para ajudar os babilônicos. Então, os irmãos tentem entender. Por exemplo, as pessoas que conseguiu sair das muralhas para ir ao longe, quando estava nas regiões de mato, de deserto, estavam ali os edomitas com o exército para capturá-los e voltar com eles para entregar os babilônicos. Então, eles ajudaram em tudo para que a nação de Israel, ou a nação de Judá,
viesse a ser destruída. Eles contribuíram com tudo para que eles fossem, que desaparecessem debaixo dos céus. Porém, Deus tinha uma promessa que do remanescente Deus voltaria a fazer a nação frutificar. Porém, os edomitas não entenderam isso. Aí o pastor coloca aqui que os edomitas sumiu no Império Romano depois da destruição de Jerusalém. A profecia de Obadias, irmãos, que fala que eles nunca mais eles se ergueriam, essa profecia cumpriu-se no ano 70, quando o general Tito ele invadiu Jerusalém a mando de seu pai, que era imperador, que me parece que o nome era Tito Augustus Otaviano, e o nome do general era Tito Augusto, que invadiu Jerusalém, que esse próprio Tito Augusto depois veio a ser imperador no lugar de seu pai, invadiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, destruiu Jerusalém conforme a profecia de Mateus 24 e Marcos 13, falando da destruição total de Jerusalém, do templo, de saquear os muros, de perseguir mulheres grávidas, de perseguir pessoas, mataram muitos judeus, da qual Flávio José escreve no seu livro, que inclusive, para quem não sabe, Flávio José foi um dos general que comandou o exército de Israel contra o povo de Roma nesse período, porém ele foi preso, e como preso político ele permaneceu na corte romana, foi considerado por alguns judeus como traidor, mas os seus escritos, que essas obras antigas, que hoje é reunida apenas em um volume, nos retrata algumas coisas que ocorreu nesse período. Se você tem um livro, seria bom você ler a respeito disso. E também o livro Os 4 séculos da história da igreja, que é chamado História Eclesiástica, escrito por Eusébio de Cesareia. Ele retrata um pouco disso e das profecias de Jesus. Lembrando que Flávio Josefo não era cristão, ele era apenas um judeu da linhagem dos Asmodeu, que foi de onde surgiu aquela revolta dos Macabeus, e ele era da tribo de Levi, e era alguém de destaque na época. Alguns acreditam que ele era contemporâneo de Paulo e que morreu no ano 105 depois de Cristo. Isso é questão histórica. Porém, o livro de Eusébio de Cesareia, que já era um dos cristãos e considerado um dos pais da igreja, ele retrata esse período que os cristãos obedeceram à voz de Cristo, que ele disse que quando visse essa invasão, Lucas descreve essa parte que Mateus escreve como profecia e Marcos também. Porém, Lucas escreve como questão histórica. Ele fala: quando vocês virem o exército rodeando Jerusalém, fugir para o monte. E os cristãos lembraram dessa palavra de Cristo e eles fugiram. O Eusébio de Cesareia escreve que eles fugiram para os montes e muitos cristãos foram salvos da perseguição do Império Romano nesse período. Porém, essa dinastia, que era dos Edomitas, eu não sei se os irmãos sabem, existia uma dinastia herodiana no período de Cristo. Os irmãos têm conhecimento disso, que começou com Herodes o Grande, sendo aquele que mandou matar as crianças de 2 anos abaixo no período de que Jesus nasceu. E quando ele morreu, ele era o rei da Judéia, colocado pelo Império Romano. O Império Romano dominava o mundo desde o ano 27 a.C. Para que eles vivessem bem com os judeus, deixaram que os judeus continuassem adorando o Deus Yahweh, porque eles tinham conhecimento que eles eram um povo de guerra. Porque logo após eles ganharem do Império Macedônio Grego, que eles tinham conhecimento das guerras dos judeus contra o Império Macedônio Grego. Então, o que eles fizeram para ter paz com os judeus, colocaram um rei ali que não fosse judeu, cumprindo a profecia de Oséias, que eles ficariam sem reis, e esse rei comandou Jerusalém. Os irmãos podem observar que os judeus não gostavam de Herodes, porque ele não era um judeu, mas ele era da família dos Asmoneu. E a família dos Asmoneu, eles eram edomitas. E os edomitas dominou Jerusalém por muitos anos. Por muitos anos eles estiveram no governo de Jerusalém. Essa é a razão que os judeus não gostavam da dinastia herodiana. Quando esse Herodes o Grande morreu, eles dividiram Jerusalém, ou a região ali, em partes, onde entrou
Herodes Arquelau, para tomar conta de uma parte, Herodes Antipas, para tomar conta de outra, e Herodes Agripa, que tomou conta de outra parte. Você vê tudo isso no Evangelho de Lucas, que escreve com mais detalhe. Então, essa família herodiana ela foi destruída no ano 70 depois de Cristo, com todos os edomitas. Irmãos, imagina a profecia se cumprindo ali no tempo e no espaço, no ano 70 depois de Cristo. Não resta um sequer da família de Esaú nos dias de hoje. E os judeus permanecem até os dias de hoje. Toda a nação de Edom foi destruída. Essa linhagem herodiana foi arrancada do poder pelo Império Romano, que colocou, arrancou, matou todos, sem preocupação alguma, acabou. E os judeus permanecem até os dias de hoje. Espalharam pelo mundo, voltaram para sua terra, é uma nação poderosa. Hoje nós vemos judeus espalhados pelos cantos do mundo, que é um povo com poder, com condição financeira boa, continua lá, às vezes, com a sua linha religiosa, e existe um grupo grande de judeus que aceitam a Cristo. Não estou falando dos messiânicos, estou falando de que aceitam a Cristo do cristianismo mesmo, não tem a ver com os judeus messiânicos. E então nós vemos que essa nação permaneceu e os edomitas foram destruídos. Destruído por quê? Porque dentro do coração deles brotou esse desejo essa alegria da destruição do povo de Deus. Como diz o dono do dinheiro do mundo. As irmãs eles são realmente donos do dinheiro do mundo. E hoje em dia nós vemos também um grupo muito grande de judeus que continuam brincando com o Deus Yahweh, que é o nosso Deus, que vão acabar tendo um prejuízo muito grande por continuar brincando com as coisas de Deus. Infelizmente, se você for estudar sobre as linhas do ramo judaico hoje religioso, você vai ver que é vergonhoso. Com exceção dos judeus ortodoxos, que preservam aquela linha dos fariseus, são bem bíblicos, mas, claro, precisam de Cristo. E os judeus messiânicos que conseguem enganar muito cristão, com aquela maneira fácil de falar de Cristo, mas sem acreditar no Cristo que a Bíblia apresenta para nós. E muitas pessoas são enganadas por isso. Então, ainda tem juízo de Deus sobre esse povo. Mas nós vemos aqui, irmãos, e aprendemos com o livro do profeta Obadias isso, que nós vimos a mão de Deus agir numa nação estrangeira que desejou a queda do povo de Deus. E Deus veio com grande ira sobre eles e fez com que esse povo fosse riscado de debaixo dos céus. Você imagina uma nação ser riscada de debaixo do céu simplesmente por desejar ou se alegrar com a destruição do povo de Deus. Aprendemos com isso, irmão. Sejamos pessoas humildes, que preocupa em não deixar nascer dentro do nosso coração nenhum tipo de ira ou de amargura contra o nosso semelhante, seja ele cristão ou não. E se for cristão, irmão, principalmente, eu não consigo entender um cristão que fala que não suporta o seu irmão na igreja. Eu não suporto aquele irmão. Eu não aguento mais ver a cara desse pastor. Eu não suporto aquela irmã. Bom, vou falar igual aquele menino lá da Batista da Goinha. Você não é crente, não, hein? Infelizmente tem que falar assim para ele. Ele não é crente, não. Crente, irmãos, eles não podem deixar isso brotar no coração dele. Quer dizer que você não vai ter raiva? De forma alguma. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós não podemos deixar isso ficar dentro de nós. Como diz meu santo, não vai com dele. Mais ou menos esse tipo de coisa. Eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela. Essa frase que o irmão José de Souza é muito engraçada, que eles invocam até o espiritismo. Meu santo não vai com dele. É mais ou menos assim. Então, nós temos que cuidarmos a nossa vida com isso. Temos que nos cuidar com isso. Sabe qual outro exemplo que eu pego na Bíblia, irmãos, que nos esclarece muito a respeito do que é ser salvo? É o exemplo de Pedro. Pedro, quando eles foram prender Jesus, Pedro carregava uma espada e ele cortou a orelha de Malco, do soldado Malco. Esse mesmo Pedro negou a Cristo por medo. Depois, esse mesmo Pedro apanhou por várias vezes pelos próprios sacerdotes e polícia do templo. Quando você vai no capítulo 3 e 4 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Pedro foi preso
E ele foi, diz a Bíblia que ele saiu alegre por achar-se digno de apanhar pelo nome de Cristo. Então, aquele Pedro que outra hora tinha espadas para poder ferir alguém, quando virou crente de verdade, já não feria mais ninguém. Não preocupava em ser ferido, não preocupava em ser machucado. Por quê? Porque foi salvo. Você já imaginou um homem como o apóstolo Paulo, que não tinha piedade nem de mulheres e criança, que o livro de Atos narra que ele arrastava homens e mulheres pelo cabelo de dentro das igrejas casa e perseguia e prendia os cristãos. E quando ele aceita Cristo, o tanto que ele padeceu pelo nome de Cristo. Então, isso mostra conversão, isso mostra conversão, pessoas que mudou de vida. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era perigoso. E quando ele aceitou a Cristo, ele padeceu pelo nome de Cristo. Então, eu acredito que o cristão ele tem que aprender com isso. E ainda, falando de Paulo e de Pedro, existem aqueles crentes que ainda falam, se ele me conhecesse antes, ele não estava fazendo isso. Então, ele ameaça com o passado dele, é pessoa que não abandonou ainda o passado. Nós temos, irmãos, que ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro verdadeiramente, mudar de vida. Quando vir repreender, não deixar brodar dentro do nosso coração desejo nenhum de maldade. E tem aqueles ainda que fazem as orações imprecatórias. Os irmãos sabem que é oração imprecatória, né? É aquelas orações que nós apresentamos a pessoa para Deus. Só falta nós falar assim: mata ele, Senhor. Mata ele. É, essas orações imprecatórias, meu irmão, não funcionam. Aí alguém pode falar, mas na Bíblia tem oração imprecatória. Realmente, há vários salmos imprecatórios na Bíblia. O Salmo, me parece que 55, tem uma parte que o salmista fala assim: Senhor, quebra os dentes dele. O salmista estava mandando Deus quebrar os dentes dos inimigos, em matar, em arrancar, em quebrar os ossos dele. Porém, quando você vê o contexto, ali era de pessoas que zombavam de Deus, não era justiça própria. Então, quando nós devemos colocar alguém na mão de Deus, irmão, e deixar com que Deus haja da maneira que ele quer agir, ou até falar, Deus, faça algo com ele para que ele reconheça, é quando essa pessoa ofende a Deus. Quando ofende a nós, devemos perdoá-los. Isso é o nosso papel. Perdoar e não questionar nada. É fácil? Eu sempre costumo dizer, de forma alguma, somos caídos, pessoas obstinadas, de coração ruim, é, quando você vai depois do dilúvio, lá em Gênesis, Deus fala para Moisés: Eu não vou destruir a terra porque o homem em si é mau. Está escrito isso lá. Ou seja, se Deus for destruir a terra toda vez que o homem cometesse essa mesma maldade, essa terra seria destruída constantemente. Estava num ciclo vicioso de destruição. Porém, como Deus sabe que nós somos maus, ele nos deu o seu espírito para nos ajudar a convencer-nos de que nós não podemos deixar essas coisas brotar dentro de nós. Temos que sempre, irmão, se começou alguma coisa, um problema, colocar o joelho no chão, pedir a Deus para ter misericórdia e arrancar aquilo de nós. Nunca deixar ser alimentado para que não venhamos a incorrer no mesmo caso que ocorreu com a nação de Edom. Alguém tem alguma pergunta em relação ao livro do profeta Obadias? Alguma colocação, alguma coisa a acrescentar em relação a isso? Principalmente em relação a perdão, ou a não se alegrar com a queda de alguém, não se alegrar com a destruição de alguém. Se alguém tiver, pode falar, pode se manifestar. Só um detalhe interessante, igual não falando com relação a Deus tratar, e o livro do profeta Obadias deixa isso bem claro, né? Que na maioria das vezes Deus não trata com pessoa também não, mas Deus trata com nação, com a Isso, nação inteira. isso é verdade. E no caso de cristão, Deus trata até com a igreja, irmão, como fez com a igreja de Éfeso. Trata até com a igreja inteira. E nós vemos essa observação, nosso irmão usando aí, que Deus, como foi o pecado foi da nação. E o interessante é que esse povo que fez isso com o povo de Israel, eles viveram antes de Cristo. E a nação, o povo vem sendo destruído pelo pecado dos seus pais no percurso da história. E acabou sendo destruído completamente no ano 70 depois de Cristo. Isso que o nosso irmão Zé de Souza coloca uma coisa interessante, que ele fala que o Brasil está sendo tratado por Deus. Isso é uma coisa, irmão, que eu
quando o Bolsonaro perdeu, que o Lula entrou lá no governo, eu postei uma frase de Calvino, que disse que o povo tem o líder que eles buscam, e quando Deus quer tratar com uma nação, Deus coloca uma pessoa ímpia para governar. E o ímpio ali não tem a ver com não crente, tem a ver com pessoas que cometem impiedades de maneira sem escrúpulo algum, que é o que ocorre no Brasil, porque o povo brasileiro acreditou mais no homem do que em Deus. E sem contar esse espírito de esperteza do povo brasileiro, de se tornar, de ganhar vantagem em tudo, como eu falei na aula passada. Por isso que o Brasil está passando o que está, a América está passando o que está, pela falta dos governos que entram aqui, por essa situação do tanto brasileiro como o próprio americano com esse desejo próprio. Se os irmãos observar qual que é o desejo do brasileiro quando entra um democrata no governo americano, pegar documento, mas ele não está preocupando que as drogas são liberadas, que a prostituição aumenta, que a promiscuidade toma conta. Nós brasileiros queremos documento, eu quero documento, que o mundo abre no chão, isso, que o mundo abre no chão, mas se eu pegar meu documento, tá bom, isso é errado. Isso é muito errado. A preocupação da nação, e nós fazemos parte dessa nação, é que a nação prospere, que a nação se aproxima de Deus, seria o principal ponto da igreja. Mas até nós cristãos ficamos assim, nós vamos lá orar para Deus fazer com que o democrata ganhe. O democrata, irmãos, ele é o povo que gosta de maconha, que gosta de prostituição, que apoia o errado, que critica a igreja, que quer arrancar as coisas que constrói, que são padrões morais. E nós esquecemos disso, nós queremos brincar. Nós queremos brincar, que a nação se racha no meio. Então, por isso que Deus nos pune com isso, porque nós é que desejamos essas coisas. Isso, como nós não falou, esquece do princípio de Deus. Por exemplo, no Brasil, como eu falei, não tem nada a ver com política. Eu acho, a única coisa que eu acho estranha, por exemplo, o Lula ter sido candidato, é o fato de ele ter sido condenado, ser um criminoso e voltou e candidatou. Mas, concernente ao PT, eu não tenho nada contra. Vejo que construíram a sua história em cima de mentira e com o interesse de enganar o povo, como assim é o comunismo. Mas o povo vai, através de frases de pai do pobre, pai não sei do quê, que eu vou dar. Por exemplo, uma nação, digamos que se o Lula tivesse mandado matar bois e dar picanha para todo mundo, de verdade, digamos que acontecesse isso. A resolução da nação não é comer bem, não é comer picanha, porque chegaria um momento que todos os bois iam acabar, eles iam comer o quê? Nem ia ter o que comer, não é verdade? Então, não se resume nisso. Quando nós olhamos o padrão bíblico para uma nação, era sempre uma nação que se aproximava de Deus. Você percebe no livro de Reis que quando um rei assumiu o trono, lá sempre tem a frase: fez o que era reto aos olhos do Senhor. Deus abençoava o povo. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, isso é o que deveria ser com a nação. Todas as nações deveriam ter como projeto de governo que a Bíblia ensina. O livro de Provérbios é repleto disso, de mostrar o governo de um justo. Mas nós, seres humanos, fazemos os nossos líderes ser como são, os nossos políticos ser como são. A culpa é nossa. A culpa no. Eles aproveitam da fragilidade do povo e vivem como vivem. Então, toda uma nação sofre por isso, como nosso irmão José de Souza colocou. A cegueira, né, cara? Como? A questão que esses partidos políticos de esquerda, todos sabem dos erros dele, mas existe algo maligno na fala deles. Sim. Que eles falam, você tá vendo, mas não enxerga. E ainda Infelizmente. o Lula principalmente não era para ganhar nenhum voto. E ele conseguiu vários votos. Ele não ganhou. Todos sabem que a política foi tomada. Mas hoje no Brasil tá assim, o Bolsonaro foi tirado da política por quê? Por quê? Foi simplesmente porque ele fez uma reunião. E o Lula não, ele roubou uma nação. Um camarada honesto, que não acharam nada contra ele, entendeu? Um político honesto é retirado os direitos dele
por ele fazer algo que era dever dele fazer. Entendeu? O sistema, como diz, né? É o sistema, né? Sempre é o sistema. São as inversões de valores. Infelizmente, é assim que ocorre. Mas como você mesmo falou, e eu até postei isso, eu acho que 2 dias depois que a política do Brasil acabou. O povo tem o governante que eles merecem. E eu acredito que no Brasil é Deus punindo o povo, principalmente o povo evangélico. Principalmente o povo evangélico por achar que o Jair Messias Bolsonaro era o Messias. Eu acho que ele estava imaginando realmente, porque ele trazer Messias no sobrenome dele, ele seria um Messias bíblico, o enviado. Então, infelizmente, apoiaram mais o homem do que acreditar em Deus. Mas Deus, a Bíblia fala em Daniel que ele constitui rei e destitui reinos. Ele é quem faz isso. Então, a hora que Deus quiser, Deus arranca dali, como fez com Getúlio Vargas, fez com Collor, fez com a Dilma, fez com imperadores, fez com muitos outros, fez com o próprio Herodes, no capítulo 12 de Atos, que ele morreu comido de bicho. Então, nós vemos isso. As mãos de Deus é quem governa todo mundo, nada fugiu dos planos de Deus. Então, vamos entrar no livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas não é muito conhecido. É, ele é muito conhecido, e ao mesmo tempo que eu falo que ele é muito conhecido, as pessoas não têm conhecimento nenhum do livro do profeta Jonas. Porque se eu for perguntar aos irmãos qual que é a parte do livro do profeta Jonas mais conhecido, todo mundo irá dizer que é a parte que o grande peixe engoliu Jonas, certo? Então todo mundo ia dizer isso. Que Jonas foi engolido por um grande peixe. Essa história ela é pautada nas salas de crianças, com essas Bíblias ilustradas e outras coisas. Sempre são citadas em pregações como que Jonas foi engolido por um grande peixe e coisas semelhantes. Então, o livro se tornou conhecido por essa parte, mas às vezes as pessoas não conhecem todo o conteúdo do livro. As pessoas utilizam o livro de Jonas para pregar sobre ele ser engolido por um peixe, ou simplesmente pela desobediência de Jonas. E o principal do livro, às vezes as pessoas não voltam os olhos para isso. Porque o livro de Jonas, irmãos, que traz o nome do profeta, a principal, o principal objetivo do livro é mostrar a misericórdia de Deus. Se os irmãos quiserem anotar isso na apostila, o principal objetivo do livro do profeta Jonas é mostrar a misericórdia de Deus. Não tem a ver com peixe, não tem a ver com Jonas, e não tem a ver simplesmente com a sua desobediência, e sim com a misericórdia de Deus. Se os irmãos observar, o peixe, o grande peixe, se tornou mais famoso no livro do profeta Jonas do que o próprio Deus e do que o próprio Jonas. O grande peixe ele é mais falado nas pregações do que a misericórdia divina no livro. As pessoas utilizam esse grande peixe e bolam as. Não estou dizendo que as pregações estariam erradas a respeito disso, mas o que eu estou dizendo é o esquecimento do ponto-chave do livro, O que é a centro da misericórdia mensagem, né? divina. Como? O centro da mensagem. Isso, centro da mensagem. O que realmente o livro apresenta. Então, o pastor coloca que o significado do nome do profeta seria pomba, e que o autor do livro, de acordo com o versículo 1, é o próprio Jonas. Este livro foi autenticado por Jesus em Mateus 19, Mateus 12, versículo 19 a 41. Jesus cita este livro, ou esta passagem, principalmente a passagem do Jonas ser engolido por um peixe, para simbolizar a sua ressurreição. Então, o livro, irmãos, antes de nós entrarmos aqui, ou melhor, provavelmente a data do livro seria em 750 a 725 antes de Cristo. O profeta Jonas ele também profetiza para uma nação estrangeira, como nós abordamos o profeta Obadias. Ele por ser de Judá, ele não profetiza contra Jerusalém, nem tampouco contra o Reino Norte, mas ele profetiza contra a uma nação estrangeira, que era Nínive. Nós não precisamos de entrar na questão do nascedouro dessa nação ou da questão histórica, mas ela é uma nação muito poderosa desde o princípio. E você vê lá em Gênesis capítulo 10 e capítulo 11 que essa nação foi fundada por um descendente de Noé,
vindo da linhagem de Cão, chamado Nimrod, ou Nimrod, que todos conhecem também pelo seu trabalho ali em edificar a Torre de Babel. Então, essa nação ela pertencia à Assíria e não à Síria, era a capital da Assíria. Essa nação veio se tornando poderosa, como nós já falamos, que ela destruiu o Egito, teve várias guerras e conseguiu tomar o governo do mundo, conseguiu abater o Egito, ela levou cativo o Reino Norte, então ela estava se tornando uma nação muito poderosa. O profeta Eliseu, ele profetiza que a Assíria viria a trazer grandes prejuízos para o povo de Israel, e como ocorreu. E por isso há um desprezo muito grande do profeta Jonas, como os demais profetas. É claro que a Bíblia retrata só do profeta Jonas em relação à Síria. E o pastor coloca aqui que o caráter do profeta, ele fala que ele queria que Deus destruísse Nínive e ficou irritado quando isso não aconteceu. O pastor mostra que, em relação o significado do nome dele, o profeta não tinha nada a ver com o significado do nome, que é pomba, que é um animal dócil e muito tranquilo, mas que o profeta Jonas era alguém muito agitado e com um coração um pouco contrário a essa vontade de Deus, que os ninivitas viessem a conhecer o Deus dos céus. E por isso ele tentou fugir. A expressão que nós vemos no livro, ele falando para Deus, ele fala: por saber que o Senhor é muito misericordioso, por isso eu não queria pregar para essa nação. Então, a desobediência de Jonas, ela resume-se em, eu fico tentando entender, em reconhecer que Deus poderia perdoar o povo. Então, nós vemos um coração tão voltado para que Deus punisse o povo, que ele não queria pregar lá por saber que se o povo se arrependesse, Deus iria perdoar. Irmãos, o profeta Jonas foi um dos homens, se nós formos olhar na Bíblia, de questão de pregação, que teve o maior sucesso e não se alegrou com o sucesso do seu ministério. É algo até assim, parece contraditório, porque ele prega, toda a nação se arrepende, toda a nação se derrama diante do Senhor e ele não fica feliz. O Assírios, ministério eles mais eram bem muito macabros, né, aprovado. Marcelo? Como? Os assírios, eles eram os algozes de Israel, né? Isso eram os algozes de Israel, era um povo truculento. Mas o que eu estou alegando é que o ministério mais aprovado que ocorreu assim, aos nossos olhos, de ter resultado muito rápido, e o profeta não ficou feliz. Eu acredito que todos os pastores ou missionários gostariam de entrar em uma terra e pregar, e não precisava de ser. Poderia ser um terço do povo que está narrando aqui na Bíblia, de 120 mil, que se convertesse a Cristo, seria uma alegria muito grande na vida de um missionário. E o profeta Jonas, ele não se sentiu feliz, Ele não quis orar com, pelos seus inimigos. não quis orar pelos inimigos. Ele estava reprovado diante do que Jesus ensina, e não quis orar pelos seus inimigos. Então, ele tem um resultado extraordinário, porém, para ele aquilo não era suficiente. Então, ele reconhece, irmãos, que a misericórdia de Deus ela é infinita. Bem antes do profeta Jeremias alegar que as misericórdias de Deus não têm fim, Jonas já sabia disso. Ele sabia que Deus, quando ele vê uma pessoa quebrantada, uma nação, ou seja, o mais vil pecador quebrantado diante dele, a misericórdia dele cobre aquela pessoa. A palavra misericórdia, irmãos, vem do latim ou do grego como o coração de Deus atendendo à miséria do homem. É quando o homem está no fundo do poço e ele lembra de Deus, o coração de Deus abraça aquela pessoa, ele se volta para aquela pessoa. É como se Deus sentisse toda a miséria da pessoa e transformasse. Por isso, Jonas fala que Deus é um Deus misericordioso, um Deus clemente. Clemente quer dizer um Deus que não leva em conta o tempo da ignorância. Ele é um Deus que ele é imanente, ele tem capacidade de penetrar no coração do homem e fazer morada dentro do homem, mesmo esse homem sendo pecador como nós. Então, esse era o medo de Jonas, que Deus atentasse para essa parte dele e tivesse misericórdia da nação dos ninivitas.
da qual ele queria ver destruição total. Ele chega pregando e com muita convicção que essa nação seria destruída. E parece que a pregação dele é muito simples. Se os irmãos observar, ele chega e fala que Deus iria subverter aquela nação por causa dos pecados dela. Essa era a pregação de Jonas. De esquina a esquina que ele passava na cidade, ele pregava. Não sabemos se Jonas ele entendia a língua dos ninivitas, se ele falava naquela época o aramaico só tornou língua dos judeus quando eles foram cativos à Babilônia, ou se ele tinha um intérprete. Nós não sabemos. É claro que para falar poucas palavras assim também não precisava de dominar o idioma. Ele poderia simplesmente ter aprendido essas palavras com qualquer Ele outra não pessoa. fez nem esboço. Isso, não precisou nem de esboço. A Sim. pregação era a mesma. Deus vai destruir essa cidade, Deus vai subverter essa cidade. Então, Igual Gunavinga e Daniel Beck quando chegou no Brasil, né? Falava isso, pouquinhas palavras. poucas palavras. O bom é que eles falavam inglês e o pastor que estava no Brasil na época, o Batista, era americano. Inclusive, eu não sei se os irmãos sabem, o Daniel Berg nunca aprendeu a falar o português bem falado. O Gunaving, sim. Mas o Daniel Berg tinha um sotaque muito forte. Eu já ouvi pregação do Daniel Berg. Ele tinha muita dificuldade em comunicar. Mas o Gunaving aprendeu a falar o português bem falado, porque ele estudou. Porém, o Daniel Berg aprendia com o Gunaving. Eu já li os dois livros deles, que é o Diário de um Pioneiro e Memórias de Daniel Berg, que retrata a história de que eles eram muito amigos e Daniel Berg trabalhava enquanto o Gunaving aprendia a falar português. E quando o Daniel Berg chegava em casa, o Gunaving ensinava para ele. Então ele teve essa dificuldade, Daniel Berg, mas Gunaving falava bem. Mas no início, como nosso irmão Zando fala, eles não dominavam a língua. E o pouco que eles foram aprendendo. E agora imagina uma pessoa com poucos dias sendo expulso da igreja, estando reunido na casa da irmã Celina de Albuquerque, todos ali sem eles dominar a língua. Mas mesmo assim, ali nasceu uma igreja que tem mais de 100 anos hoje. Nada é impossível para Deus, irmão, nada é impossível. Mas o Pastor, profeta o Jonas, Kleber, sim, eles eram batistas, né? Batista, pastores, Então a teologia da Assembleia de Deus praticamente foi batista. sim, porque é o seguinte, a Assembleia de Deus, o Daniel Bego Navinhas, eles eram, se você observar pelo tempo, eles eram da linhagem puritana. Essa é a razão que a Assembleia de Deus teve uma linha muito dura. Apesar que essa linha dura assembleiana, para quem não sabe, ela surgiu muito com Paulo Leiva Macalão, que era um militar, por isso a Assembleia de Deus teve essa linha muito dura. Irmãos, na época, quem estuda a história da Assembleia de Deus sabe que existiam outros pastores, como Samuel Nistro, que ele colocou algo muito pesado da igreja que foi rejeitado nas convenções. Mas sempre aconteceu isso. E eles sim eram linha batista. Inclusive, existe na internet um tratado do tabernáculo escrito por Gunavinger. Ele era pastor batista e bacharel. Já Daniel Berg não era bacharel em teologia e não era pastor. Daniel Berg se foi intitulado como evangelista por ter sido missionário no Brasil, mas, para quem não sabe, ele nunca ocupou um cargo eclesiástico na Assembleia de Deus e nunca fez parte de liderança da convenção. Era respeitado por honra. E vamos ser verdadeiros, eles só tornaram-se mitos depois da morte. Eu sinto vergonha de falar isso para os irmãos, mas a história de Emílio Conde não conta a verdade total da Assembleia de Deus. Daniel Berg e Vingre, eles foram muito massacrados na Assembleia de Deus, para quem não sabe. Daniel Berg morreu no ano de 1963 e ele viveu no Brasil até em 62 e ele morreu pobre, muito pobre, vendendo Bíblia em São Paulo, para quem não sabe. Vendia Bíblia. Ele, por não falar o português, eles rejeitaram muito ele. Ele viveu 30 anos depois da morte de Gunaving, que Gunaving morreu em 1933 na Suécia. Ao regressar também para a Suécia em 1932, ele morre em 33 e Daniel Berg permaneceu no Brasil mais 30 anos. E durante esses 30 anos ele teve muita dificuldade no Brasil. O Naving teve uma possibilidade melhor por dominar o português, por ser pastor, mas Daniel Berg não. Mas isso aí, os irmãos, essa história depois. Vamos voltar para o profeta Jonas. Mas a realidade é essa. Eles foram grandes homens de Deus que
Quando Deus nos quer fazer, Deus faz. E eles aprenderam o idioma do Brasil. Nós sabemos que a língua portuguesa não é fácil, nós nem sabemos falar direito, nós falamos muito errado, mas eles aprenderam, Deus moveu. Hoje nós temos uma grande igreja, com já se tornou igreja histórica, tudo porque Deus quis. O profeta Jonas, irmãos, como eu falei, nós não sabemos se ele sabia falar o aramaico ou não. Mas, como eu disse, para pronunciar apenas essas palavras, talvez ele não teria dificuldade. E ele pronuncia essa pregação dele, e o pastor mostra aqui que o seu caráter, ele queria ver a destruição da cidade de Nínive. Para ele não importava. O pastor mostra alguns aspectos históricos. O livro, irmão, de Segundo Reis, ele cita o profeta Jonas. Quando o rei Jeroboão II ainda reinava sobre Israel, ele, mesmo sendo do reino sul, ele profetiza prosperidade no reino norte. O pastor coloca aqui que, em sua época, o rei Jeroboão restaurou as fronteiras do norte, ao norte de Israel, retomando alguns territórios que a Síria tinha conquistado e fazendo com que as divisas voltassem aos lugares tradicionais. Isso foi possível porque a Assíria, país ao norte da Síria, conquistou esse país, mas poderia futuramente também ameaçar Israel. Como eu já disse, a Síria começou a se tornar uma potência. O profeta Eliseu havia profetizado a respeito disso, como ocorreu no ano 722 antes de Cristo, que o reino norte foi levado para a Síria. Então, o profeta Jonas profetizou nesse período do rei Jeroboão II, que é o mesmo período de Oséias, Amós, Miqueias e outros, que profetizam no mesmo período do rei Jeroboão II. O pastor mostra aqui, irmãos, o esboço do livro. Ele mostra essa parte que todo mundo conhece, que Jonas foge, conhecido como o profeta Fujão, e toda essa história que ele desce para o porão do navio e faz toda aquela história até bonita da pregação, da descida de Jonas, as várias descidas de Jonas, e outras coisas como a sua desobediência, a sua capacidade de ter entrado naquele navio. Mostra do versículo 17 até o capítulo 2 a viagem dentro do peixe, a súplica de Jonas. O capítulo 3, a pregação em Nínive, o seu arrependimento. E o capítulo 4, a ira de Jonas. Isso seria o esboço do livro. Agora, irmãos, uma das coisas interessantes é que, como eu falei, o protagonista principal do livro de Jonas é Deus, não o peixe nem Jonas. É a pessoa de Deus. Nós vemos que a principal coisa que Deus queria era que a nação realmente se convertesse, como converteu. O muito que eles desviaram, 100 anos depois, eles foram destruídos totalmente. O profeta Naum profetiza a respeito disso, 100 e poucos anos depois. Porém, no período de Jonas, a nação inteira se converteu. Bom, nós vemos um resultado extraordinário de uma pregação. A Bíblia fala, eu não sei como, o rei não ouviu da boca de Jonas, mas ele ouviu da boca de alguém, que a Bíblia fala que chegou ao conhecimento do rei dos ninivitas que Deus destruiria a cidade. Ele proclamou um jejum nacional. Até os animais entraram no jejum. E por isso Deus teve misericórdia. Aí, voltando à questão política que nós estamos falando, olha onde atingiu a pregação do evangelho, na principal pessoa de uma nação. E essa principal pessoa, ele se arrependeu de maneira que ele proclamou um jejum sobre todo o povo. Exatamente. E o povo se arrependeu também. E Deus teve misericórdia. Agora, como Deus ele é o protagonista principal do livro, nós não podemos roubar a cena e sempre colocar a cena no profeta ou no peixe. Outra coisa interessante, que todos os pregadores que pregam a respeito do peixe de Jonas, eles falam que Deus puniu Jonas fazendo com que um peixe engoliu ele. Quantos aqui já ouviu isso? Levanta a mão. Sim. Você nunca ouviu isso, não? Que o Deus puniu Jonas fazendo ele ser engolido por um peixe? Só o nosso irmão usando que falou que não. Irmãos, Deus não puniu Jonas por ele fazendo um peixe engolir ele. Quando o peixe engoliu Jonas, Deus estava salvando Jonas.
Vocês vão estar entendendo? Por exemplo, você é lançado Submarino. isso no meio do oceano. Água para um lado, água para o outro. Sem contar que a Bíblia fala que tinha tempestade. Como que Jonas chegaria até a terra sendo lançado no meio do oceano? Teria como? A única Morreria. pessoa que já contou que nadou 7 horas direto foi o Valdomiro Santiago. Que ele disse que nadou por não sei quantos quilômetros até a praia e sobreviveu, passando em meio a tubarões brancos e outros Uau. seres aquáticos perigosos. Que dois morreram e ele sobreviveu. Ainda muito generoso, ele cedeu a boia dele para um dos seus companheiros pastores e diz ele que nem Sem sabia perder o nadar muito bem. chapéu, né? Isso, Sem sem perder perder o o chapéu. chapéu. E sem saber nadar muito bem, mas nadou por 7 quilômetros. Não, perdão, por Uau. 7 horas. Não sei quantos quilômetros a mar 7 horas. abaixo. Hã? 7 horas nadando? 7 horas nadando. Eita. Existe um nadador olímpico tão resistente como ele. Então, com exceção do Valdomiro Santiago, nós não sabemos de outro na história que conseguiria nadar tanto. Então, quando Deus, irmãos, envia um peixe e engole Jonas, continua revelando a misericórdia de Deus. Por que não era muito simples Deus deixar ele ali, ele morrer, e levantar um outro profeta e pregar em Nínive? Deus tinha muitos profetas, manda outro. Mas o que Deus fez? Mandou um peixe para engolir Jonas, para que Jonas entendesse que a misericórdia de Deus é grande. Isso era para que Jonas não morresse, e não para puni-lo. É claro que eu acredito que é desconfortável demais estar numa situação daquela que Não, e Jonas Jonas estava. também. Jonas ele estava causando um prejuízo muito grande. Para que o povo da embarcação Isso, não morresse, Jonas tinha que ser lançado. isso é realidade. Que foi o que ocorreu. A Bíblia deixa muito claro que ao lançá-lo ao mar, a tempestade parou. Então, ou seja, a culpa ali era dele, a culpa era de Jonas. Então, nós vemos que a desobediência de Jonas desencadeou tudo isso. Mas o grande peixe que se torna protagonista da história por muitos, ele não era o protagonista principal. E ele era simplesmente um veículo que Deus utilizou para que Jonas novamente voltasse para o seu princípio, porém de maneira desgostosa, que não foi como quando Deus mandou. Era simplesmente para que ele entendesse que Deus tem os meios dele de fazer com que nós entendamos a vontade dele. E Jonas, ele entendeu a vontade de Deus de um meio um pouco ruim. Eu não creio que foi algo confortável para ele quando ele estava lá. Indiferente do tamanho do estômago do peixe, como muitos alegam, Tanto é que ele falou que ele estava aonde? nas Ele se colocou profundezas do abismo. do inferno. Isso. Então Comparou. é claro que não está. Não, é Ele, claro que não estava num lugar, não foi uma viagem de primeira classe. Foi com só mesmo o certeza, propósito de Deus de salvar ele. Foi só o propósito de Deus salvar ele mesmo. para salvá-lo. Como eu falei, o propósito de Deus ali era salvar Jonas, e não que Deus estava punindo pelo pecado. Só que Deus não o salvou de uma forma confortável. Deus podia enviar outra embarcação e tirar Jonas ali? Sim, claro que podia. Inclusive embarcações que fossem para Nínive. Mas Deus não fez isso. E o que se supõe Deus tinha, né, Kleber? isso é que Deus Jonas tinha. regressou. Deus não levou ele até perto de Nínive. Ele voltou e ali ele perdeu a passagem e teve que ir a pé. Alguns estudiosos alegam que é aproximadamente, parece que 30 dias caminhando até Uau. chegar à cidade de Nínive. Cerca de quase 800 quilômetros, que daria 30 dias caminhando. E foi o que ele teve que passar por desobedecer a Deus. Não É claro que precisava a disso, né? desobediência de Jonas ela é um destaque no livro, sim. Ela é um destaque. A desobediência de Jonas é um destaque. O milagre do peixe, que é um milagre, é um destaque. Que a pregação de Jonas ela deu um despertar muito grande no povo, é um destaque. Mas o maior destaque é a misericórdia de Deus. Ela nunca deve ser esquecida no livro do profeta Jonas. O pastor mostra algum destaque aqui no livro, fala a questão de fé. Realmente, irmãos, é algo extraordinário essa questão da fé.
de um peixe engolir Jonas. Os irmãos vê ao lado aí, me parece que a nossa apostila é a mesma, o pastor mostra algumas espécies de peixes aí que poderia ter engolido Jonas. E nessas espécies de peixe, indiferente, irmão, de qual seja o animal que engoliu Jonas, é um milagre, foi um milagre. Aquele é algo de muita fé. Nós temos que ter isso como fé, de saber que qualquer ser criado por Deus engoliu um ser humano e deixou-lo viver, se não fosse por ordem divina. E o interessante é que as duas partes falam que Deus preparou um peixe, engoliu Jonas, e Deus ordenou o peixe vomitou Jonas. Tudo mostrando que foi um preparo de Deus para ele, nada simplesmente aleatório. O peixe passou, viu ali alguém parecendo uma isca e o engoliu. Não, Deus enviou. Foi Deus que o Já enviou estava para grudadinho isso. no barco. Como? Já estava grudado no barco. Isso. Então, isso chama a nossa atenção para um ato de fé. Acreditar nessa questão, que foi um propósito divino em guardá-lo através dessa situação. E o interessante é que nenhum judeu questionava se a história era verdadeira ou não. E, claro, entre os cristãos, os mais céticos que existe no cristianismo, que são um grupo de teólogos liberais que querem ter o livro como alegoria, o livro como uma questão que não é histórica. O livro de Jonas ele é tratado de maneira histórica. O pastor cita no início da nossa apostila que Jesus faz menção de Jonas, e ele faz menção dele no ato histórico e não alegórico. Ele não fez dele como alegoria. Ele é um ato histórico, um ato que ocorreu. O segundo destaque, o pastor coloca, acho muito interessante o fato de que os marinheiros deduziram alguém a bordo, ou seja, que uma pessoa que estava ali é quem estava causando aquele prejuízo. Como nosso irmão José de Souza colocou, a presença, vou colocar assim nessa linguagem, a presença, só um momento, a presença indesejável de Jonas no meio daquele povo causou prejuízo para um povo que não era o povo de Deus. Causou prejuízos. Existe, irmãos, nós às vezes achamos que não, coisas que ocorrem na igreja, irmãos, que não é tratado causa prejuízo na igreja. Vemos isso na família de Acã e vemos isso na vida de Jonas. A família de Acã causou prejuízo no povo de Deus. Jonas causou prejuízo no ímpio. Tanto um quanto o outro é vergonhoso para nós. Quando nós causamos prejuízo no povo de Deus, temos uma conta muito grande para tratar com Deus. Quando nós causamos prejuízo no ímpio, nós envergonhamos o nome de Deus. E a esse momento a situação se torna mais vergonhosa ainda. E quando isso acontece, a vergonha que nós passamos também se torna pública diante dos ímpios, como aconteceu com Jonas. Jonas, ele passou uma situação caótica diante dos olhos dos ímpios, por estar causando prejuízo ao nome do Deus eterno e principalmente aos ímpios. Nosso irmão Zander falou alguma coisa? Ainda em cima desse ponto aí, né, com relação, qual que é o maior prejuízo que o mundo tem hoje? Que é o quê? A perda da salvação, né? E no versículo 8, que define para mim esse livro do Jonas, do profeta Jonas, a tripulação pergunta para ele, que ocupação é a tua? Nós sabemos qual a ocupação é dele, né? Que Isso. era pregar a palavra de Deus. E a nossa? Qual que é a ocupação nossa? Quantos não estão tomando prejuízo hoje, não às vezes financeiro, não perdendo as suas fazendas, perdendo a salvação, por nós não pregarmos a palavra de Deus? E nós temos a mesma ocupação que ele Essa é tinha. verdade. Essa é verdade. E o prejuízo que querendo ou não, nós causamos, não do mesmo nível de Jonas, mas causamos, como o nosso irmão Zander está falando, por não anunciar a verdade, a palavra de Deus, e levar o ímpio a reconhecer o Deus Todo-Poderoso, que é o que Jonas fez. Ele, dentro do barco, ele não preocupou em pregar, ele preocupou em dormir. Ele estava tão tranquilo que o interesse dele era simplesmente dormir, rejeitar o chamado de Deus e viver como ele queria viver. Uma coisa interessante, irmãos, é que Jonas sabia que não tem como fugir dos olhos de Deus. Ele sabia disso.
E às vezes nós sabemos e mesmo assim causamos prejuízo, sabe? Nós sabemos que não tem como fugir dos olhos de Deus e causamos prejuízo. Então, ele entrou ali, ele causou esse prejuízo, eles, através da maneira que eles conseguiram chegar até Jonas, da forma mística deles, mas Deus dirigiu aquilo ali para que eles descobrissem Jonas. Então, irmão, não tem como fugir dos olhos de Deus. Os ímpios, com as suas formas místicas de consultar os seus deuses, Deus colocou a mão ali e conduziu até Jonas para que eles entendessem que o prejuízo vinha de Jonas. E como nós falamos, eles fizeram algumas perguntas para Jonas, e uma delas foi qual a sua ocupação. E quando ele revela, agora você imagina, as pessoas estão sendo avalaçadas pelo mar e pelo vento. E Jonas vai e fala assim: eu sou servo do Deus dos céus, criador da terra e do mar. Ele vai e revela que ele é criador do mar. E, no contrariamente, todas as crenças daquele povo, que dependia dos deuses que eles acreditavam, somente que governavam os mares, para que eles viajassem. E Jonas fala que Deus é o criador do mar e dos ventos e de todas as coisas. Então, pensa assim, ué, mas esse camarada serve a esse Deus que criou todos esses negócios que está vindo contra nós, vento e mar agitado. Não estão entendendo? Como que se torna a situação de Jonas. Ele, sabendo de tudo isso, ainda procurou meios que causou prejuízo ao povo. Então, eles detectaram a presença de um intruso ali, alguém desejável. Aí o pastor mostra mais que Jonas não queria que Deus perdoasse os indivíduos. Como eu falei, um coração voltado pelo que aquele povo poderia causar-los. Ele decidiu não querer anunciar o evangelho ali. O Império Assírio se tornou muito grande em poderio naquela época e muito cruel. Eles eram muitos cruéis. Então, isso fez com que Jonas desejasse a destruição deles. O pastor mostra mais aqui embaixo que a cidade ela era gentil e ela se arrependeu. E uma coisa extraordinária que aconteceu lá. Mas isso irritou o profeta Jonas. Como eu falei, o resultado foi gigantesco da sua pregação e ele se tornou irritado. Ele ficou muito irritado com Deus ter perdoado o povo com arrependimento. E o interessante é que, mesmo assim, se vamos observar, após o povo arrepender e Deus ter tido misericórdia, ele ainda subiu para o monte para ver a destruição, ver fogo e enxofre cair do céu. Talvez na mente dele se remontou a Sodoma e Gomorra. E ele pensou: daqui de cima eu vejo cair fogo do céu e destruir aquilo ali tudo. E não ocorreu, ele ficou super irritado, muito irritado, a ponto que ele veio a se cansar e a dormir. Diz a Bíblia que Deus fez com que uma planta nascesse, cobrisse o A rosto dele do boboreira. sol. E hã? A boboreira. Isso. E no outro dia, Deus enviou um verme que comeu a planta, feriu a planta e ela morreu. E ele ficou muito indignado. Aí Deus fala com ele que ele estava indignado pela planta e se Deus não teria misericórdia de mais ou menos 120 pessoas que não sabiam discernir entre a mão esquerda e a mão direita, ou seja, eles não tinham conhecimento do Deus verdadeiro, eles não tinham discernimento da coisa certa e da coisa errada, por não conhecer o Deus verdadeiro. E é por isso que eu falo da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus era enorme sobre aquele povo. E toda aquela nação se arrependeu. Aí o pastor coloca aqui no final que os críticos da Bíblia eles duvidam desse evento em relação ao peixe, porque eles alegam que peixe algum teria um estômago que caberia um homem. Bom, não importa se tem estômago que não cabe. Quando é milagre, acontece. Isso não Haja, interessa. Hã? haja. Isso acontece. Quando vem da parte de Deus, para nós que temos fé, como diz o apóstolo Paulo, que a palavra da cruz é loucura, para o que perece, mas para nós é poder de Deus, nós acreditamos em tudo. Deus enviou um peixe. Que peixe foi esse? Algumas traduções traz baleia, não sabemos. O pastor até alega que ele fecha o pensamento dele. Eu também acho o pensamento dele muito bom. Ele fala que poderia ser um tubarão-baleia, devido ao tamanho da boca e da garganta dele. E por ser um peixe bem maior do que uma baleia, esse tubarão-baleia, ele até alega que ele é um animal que não come carne. Alguns alegou por muitos anos que era a baleia cachalote, porém, outros acreditam que a cachalote come carne, então ela não poderia
engolir Jonas, mas uma coisa é, ela poderia comer carne. Se ela estava protegida pelo Jonas, estava protegido por Deus, não faz diferença. Porque nós podemos pegar o exemplo: corvo come carne, e Deus enviou corvo para levar carne para Elias. Então, é isso que a irmã Terezinha ia falar. Então, a Bíblia interpreta a Bíblia. Indiferente se a baleia é uma cachalote, aí existe Hoje aquela você questão só que é não é baleia. garçom. Como? Deus fala pro Daniel canibal, na, hoje você só é garçom. Isso. Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões. Então, nós não podemos defender teoria com isso. Ah, que a cachalote. Todos os animais entrando na arca. Foi por Apesar que ordem de Deus. os animais na arca ainda não eram selvagens. Se os irmãos observar no capítulo 9, ali entrou a cadeia alimentar, quando Deus determinou com que o homem pudesse comer carne. No capítulo 1, versículo 30 de Gênesis, mostra que os animais e os homens se alimentavam de ervas e de frutos. No capítulo 9, versículo 1, parece que 6, quando o homem saiu da arca, Deus falou que todos os animais iriam Eu virar digo no churrasco. sentido, eu digo no sentido assim, de os animais não eram da mesma forma, mas eles não eram domesticados. Aham, Eles isso. obedeceram a A ordem de voz, Deus. É isso aí sim. É nesse que dá ponto, obedeceram a ordem de Deus e ainda foi casal por casal. casal Né? por Então, casal. ou seja, é a obediência à ordem de Deus, no isso que eu quero dizer. É isso mesmo. A colocação das mãos foi muito boa. Quando, irmãos, Deus manda, acabou, tem que obedecer. Vão estão entendendo? E não importa. Aí outros alegam que não poderia ser uma baleia, porque a baleia não é peixe, baleia é mamífero. Irmãos, paremos com bobeira. Vamos ser verdadeiros. Quem inventou a classificação dessa taxonomia não foi Moisés. Na época de Moisés, essa questão dessa classificação deve ter muito 250 anos. Então, na época de Moisés, na época de Jonas, na época de Jesus, baleia era peixe. Para mim, até hoje, baleia é peixe. Não Ah, é tinha essa mamífero, é separação. peixe. Entendeu? Baleia é peixe. O que o irmão José falou? Não tinha essa separação, né? Não tinha. Igual, por exemplo, é que galinha não é ave. Galinha, para mim, é ave. Acabou. Tem pena, é ave. Ué. Aí a pessoa fala, morcego não é ave. É ave. É ave também. É estranho, mas é ave. Aí, porque é mamífero, irmão, só porque. Então, golfinho também não mama. Por que o golfinho é peixe? Só a baleia que não. Então, quem classificou foi anos depois, isso é coisa de poucos séculos atrás. A Bíblia não classifica isso na Não, criação. nunca classificou. Por exemplo, uma vez uma pessoa questionou que a Bíblia tem erro, porque Moisés, quando fala das aves impuras que não poderiam comer, ele coloca o morcego no meio. Aí a pessoa falou assim: tem erro porque morcego não é ave. Eu falei: quem disse para você que não é ave? Eu falei, não é ave, morcego é mamífero. Essa classificação veio agora, na época de Moisés não existia. E outra, o texto original ali fala daqueles que voam. Algumas traduções é que traz ave, mas a tradução correta seria aqueles que voam. Então, qualquer pessoa inteligente que traduziu a Bíblia, que é um bom teólogo, traduziu como ave. Vocês estão entendendo? Simples assim. Agora, quem classificou o morcego como mamífero foi pouco tempo agora. A baleia, da mesma forma. Bom, nós sabemos que a baleia é um peixe enorme. Se foi uma baleia cachalote, uma baleia, sei lá, com as classificações de baleia, ou tubarão-baleia, não importa. O que importa do peixe, o ensino interessa. O que interessa é a mão de Deus que guardou o profeta ali dentro. Isso sim importa. Milagre de Deus. Vocês vão entendendo? E como nós aprendemos aqui que Deus é quem governa tudo, como ficou bem claro para o nosso irmão Zandro. Deus deu a ordem, irmão, e isso que importa. Então, o principal objetivo do escrito, da escrita de Jonas é revelar a misericórdia de Deus em todas as coisas. A misericórdia de Deus com os marinheiros, a misericórdia de Deus com os ninivitas, a misericórdia de Deus com Jonas por 2 vezes. Os irmãos observam isso. E revelando que Deus sempre é misericordioso. E, acima de tudo, da misericórdia, revela esse enorme milagre de Deus ter ainda guardado o profeta em vida dentro de qualquer que seja o animal aquático que o engoliu, foi milagre divino. Esse é o ponto principal do livro. Ponto principal, a misericórdia divina sobre todos que estão enquadrados no livro. Amém? Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta?
Senão, irmãos, eu deixei para os irmãos terminar o resto do exercício, sim. Os irmãos terminam o resto do exercício. Na próxima aula eu estarei, se não der tempo de corrigir, então eu vou postar o resto do gabarito para os irmãos no grupo. Nós vamos agradecer ao Senhor por mais um dia de aula. Quero pedir ao nosso irmão Rodinei para estar agradecendo a Deus. Nós tivemos bastante ausente hoje, irmão. Falando isso, deixa eu fazer do nosso irmão fazer a chamada. Nós tivemos pessoas bastante ausentes hoje, eu creio que por motivo do feriado. Mas somente 2 pessoas justificaram com o pastor. Então, essas 2 pessoas são justificadas na falta, mas demais dificulta. Nossa irmã Jennifer, com o Jonathan, irmão José de Souza, Presente. Jober, irmã Leidiane, Presente. irmão Rodinei, Presente. irmã Terezinha, o Wilson, irmão Zandro. Presente. Amém? Então, irmãos, na próxima aula nós estaremos corrigindo a outra parte do exercício. Que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos agradecer a Deus, pedindo a Ele, agradecendo a Ele por mais um dia de aula e pedindo a Ele que venha nos abençoar e que todos amanhã no Fódio Live tenha um dia maravilhoso. Né? E pode agradecer a Deus, meu irmão. Senhor, meu Pai, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa aula, Senhor, mais esse momento agora, Senhor, que escutamos o pastor Kleber, e muito obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai. Muito obrigado, a gente só tem a agradecer, Senhor, da graça, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai. Senhor, abençoa, Senhor, essa noite, esteja conosco, Pai. Esteja conosco no dia de amanhã também, Senhor. Prepare, Senhor, esse pódio lá, que tudo corra bem, Senhor. Esteja também, Senhor, com o pastor Preste, com sua esposa, com o seu filho, Senhor. Esteja cuidando deles, Pai, tratando das coisas para eles, Pai. Que eles possam, Senhor, sempre somar com a gente, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui presente. Em teu nome, Senhor. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos tenham uma excelente semana. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.